Paz do Senhor, querido, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Que Deus ele possa derramar do óleo do seu Espírito, do azeite, da unção sobre a nossa vida. Gostaria de ler um texto. Se encontra em Ageu, livro do profeta Ageu, de capítulo 1, versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu olhei e assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Como podemos ver aqui neste texto do profeta Ageu, nós podemos ver um dos, que existem vários, mas um dos, e este é um dos mais importantes, um dos motivos do fracasso. Um dos motivos do fracasso. Porque nós podemos ver que o profeta Ageu, ele anuncia a Zorobabel e a Josué, sumo sacerdote, e ao príncipe de Judá, é anunciado, como diz o texto, para vós o tempo de habitardes nas vossas casas forradas, e esta minha casa aqui há de ficar deserta? Deus estava falando da casa dele, da moradia dele. Esta casa, ou seja, eles estavam dando prioridade. Eles estavam dando prioridade às suas próprias coisas, aos seus caminhos, à sua casa. Estava dando prioridade a tantas outras coisas que estava sendo posta em primeiro plano, em primeiro lugar. E a casa do Senhor, o templo do Senhor, ele estava ficando realmente de lado. Eles estavam deixando. Por isso que no versículo em que li, nós podemos ver ali que os céus estavam retendo o seu orvalho. E eles plantavam muito, eles desejavam muito e colhiam pouco. Era isso que estava acontecendo ali com aquele povo. Tudo que faziam e o dinheiro aonde era posto, parece que estava pondo num saco furado. Tudo estava evaporando e sumindo. Por que isso ocorre não com todos, mas com muitas pessoas? Porque existe uma prioridade na vida. Uma prioridade da qual às vezes nós não conseguimos acatar e não conseguimos entender. E esta prioridade é o templo, a casa de Deus, que estava sendo deixada de lado. E o que seria esta casa? O seu coração. Esta é a casa. A palavra de Deus diz que vós sois o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, aonde ele repousa sobre vós. Aí é o templo do Senhor. E você deve dar realmente a manutenção a isso. Deve-se dar a manutenção. Isto se faz necessário. Isso se faz muito necessário. Por isso que você vê tantas dificuldades e o mundo indo de água abaixo, realmente as coisas não dando certo, o mundo em geral, o Brasil e tudo. Por quê? Por causa que esta casa, que é chamada casa de oração, e isso Jesus disse a respeito.
É chamado casa de oração, esta casa. Esta casa deve ser dada a manutenção a ela. E quando digo isso, não digo a um templo aonde se vai, isto também deve ser feito, Leandro? Deve ser feito, né? Mas eu quero dizer em primeiro plano, que é o coração do homem. Aonde o Espírito Santo repousa, aonde é a sua morada. É como se fosse uma água e você espejasse outra água dentro desta água. E se misturasse, tornasse uma água só. Porque assim é o Espírito Santo no teu espírito. Quando é derramado, ele se mistura e se torna realmente uma água só. O Espírito Santo de Deus, ele faz moradia, ele mora ali. Nós devemos dar reconhecimento a esta casa. Por isso que no texto diz, olhai e observai os vossos caminhos. Quando você lê no contexto ali, diz isso. Diz isso. Por que o motivo do fracasso? Por que a miséria? Por que acontecem tantas outras coisas com muitas pessoas? Por quê? Porque você tem um guia. E esse guia é o Espírito Santo. E ele mora nesta casa. E você, nós, não. De modo geral, o mundo, a maioria das pessoas não está dando manutenção a isso. E a manutenção, primeiro, é para a casa do Senhor. A casa de Deus. E é isto que não está acontecendo. Você está vivendo a sua vida, a sua própria vida, e está esquecendo de dar manutenção para o seu coração, para a morada do Espírito Santo. Jesus disse certa vez que aonde está o reino dos céus, não está aqui e não está ali. Jesus disse, o reino dos céus está entre vós, mas no original ali, quando você vai ver no grego, ele disse que o reino dos céus está dentro de vós. Aí está o reino dos céus. Então quer dizer que dentro de você tem um universo inteiro, filho. Um universo inteiro. Você não tem só uma casa aí dentro. Você não tem só o Brasil aí dentro e o planeta. Não, você tem um universo inteiro. Agora, se você vai arrumar uma casa, existe algum escombro escuro aí. Existe algum cantinho aí. E sempre quando limpamos, e por mais que faxinamos e limpamos essa casa, existe algum cantinho que ainda fica um resíduo, que ainda fica um resto a ser feito, a ser limpado. Tem um canto sujo aí, eu tenho certeza. E isso acontece só comigo, Leandro? Não, acontece comigo também. Isso acontece com todos. E é onde nós devemos vasculhar, porque Deus ele gosta de detalhes. Deus gosta de detalhes. É isso que por isso que quando eu digo mergulha para dentro, olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. Você deve dar realmente a manutenção para o seu espírito, para a sua alma, para as suas emoções. Deve ser bem regrado esse plantio, deve ser bem gerenciado tudo isso. Nós temos que fazer isso. A casa de oração não é uma casa para se vender pombos, para se vender como eles faziam na época de Cristo, para fazer o que quer. Não, a casa de meu Pai é chamada casa de oração. Por isso, onde quer que você esteja, aí está o templo do Senhor. No seu trabalho, aonde quer que você vá, aí está a casa de Deus, a moradia, aonde o Espírito Santo mora. O sumo sacerdote, ele fazia-se muitas lavagens. Entendeu? Fazia-se muitas lavagens, tinha que manter lá na casa de Deus, no templo do Senhor, as lamparinas acesas,
tudo em ordem, ou seja, era tudo já realmente pré-passado para eles, tudo. As ordens sacerdotais. E você é o que hoje, nessa nova aliança? Um sumo sacerdote, filho. Você em geral, independente de credo doutrinário, independente de igreja, independente de cultura, independente de tudo, você é um sumo sacerdote. O que você leva para o Senhor? Sacrifício no templo. Agora você não pode dar um cordeiro manchado, um cordeiro de qualquer forma, de qualquer jeito. A oferta não pode ser dada de qualquer forma, não. E como nós fazemos para melhorar tudo isso? Dando manutenção. E você começa no seu interior. Caso contrário, tudo que você fizer vai ser feito ao léu, de qualquer forma, de qualquer maneira. Observai os vossos caminhos. Ponde ao coração aos vossos caminhos. Eu vou ler para você no texto, olha aqui. Versículo 5 de capítulo 1 de Ageu. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O coração deve ser aplicado. O checkmate, ele está aí. O checkmate está aí. Você deve dar manutenção a isso. Dar manutenção. O profeta Natan, quando foi ter com Davi, ele foi e ele realmente acusou Davi pelas atrocidades que Davi fez com o esposo de Betseba e pelo adultério com Betseba. E você conhece muito bem aquele texto. Se fosse um outro rei, talvez teria mandado decapitar, cortar a cabeça do profeta. Mandar cortar a cabeça. Mas quando foi dito, o que ele fez? Quando foi dito a ele o que ele tinha cometido, ele disse: Senhor, retire-te de mim a minha coroa, a minha glória, o meu trono, tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Era um homem que dava manutenção a isso. Ele dava manutenção no seu coração, no templo do Espírito Santo, ao seu interior. Por isso que o motivo do fracasso, o motivo da miséria, porque muitos não têm sucesso, não sobressaem na vida e coisa e tal, um dos motivos é este. É este. A manutenção na casa do Senhor, no seu próprio coração. Observe bem o seu ego. Observe bem como você faz, o que faz, como você reage diante das coisas. Quais são as suas palavras diante de muitas coisas? Quais são? Como você está reagindo? Tudo que vamos fazer, nós fazemos por fé. Fazemos por fé. Paulo diz que aquilo que não é de fé é pecado. Paulo disse isso. Aquilo que não é de fé é pecado. Então, tudo que você vai fazer no seu trabalho, tudo deve ser vinculado ao reino dos céus. Você vincula o seu dinheiro ao reino dos céus? É vinculado o seu coração ao reino dos céus, a sua vida? Tudo ao seu redor e tudo que te rodeia, você vincula ao reino dos céus no seu trabalho? É vinculado ao reino dos céus? Você leva o reino dos céus para lá? É uma das primeiras coisas que Jesus fez quando ele começa o início do seu ministério, que ele sai do deserto, daquele jejum e daquele encontro com Satanás. O que ele fez? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O que ele pregou? O reino dos céus. O reino dos céus é o mais importante. Agora, tudo que você faz no seu trabalho, ou seja, a sua melhor profissão, ou o seu doutorado, ou o seu mestrado, seja o que for, que você for fazer, se não for vinculado
o reino dos céus naquilo, se você não entregar isso e não trabalhar com o reino dos céus, não trabalhar com o seu coração e pôr realmente o reino de Deus neste negócio, talvez tudo pode ser em vão. Tudo pode ser em vão. Tudo que você faz. Em tudo que você faz. Às vezes você vai ter uma falsa glória, uma falsa vitória. Conquistando às vezes o seu carrão, ou conquistando às vezes realmente o curso de medicina. Tudo isso é bom, Leandro? É lógico que é bom. Você tem que ter sucesso, crescer na vida. Você pode fazer o que for. Mas o reino dos céus tem que estar vinculado a isso. Por isso que você tem o Espírito Santo, que é o seu guia. Ele vai te conduzir para tudo isso. Ou porque senão vai ser somente mais uma profissão que você vai ter. E até diante do altar, na igreja, ou tendo um excelente cargo de diácono, presbítero, ou seja o que for, que você for realizar e fazer, você tem que ter o Espírito Santo, pois ele é o seu guia. É vinculado tudo isso com o reino dos céus? O reino dos céus carimbou embaixo, ele está realmente de acordo com o que você está fazendo? Com o caminho que você está tomando? Você é precipitado demais, às vezes. Porque tudo que você vai fazer, você já tomou a decisão. Não é o Espírito Santo quem te guiou sobre isso. Não é o mundo espiritual que abriu para você essa porta, mas você adentrou a si mesmo. E talvez as coisas dêem errado lá na frente, lá no futuro. E às vezes, caminhando com o Espírito Santo e ele te guiando, às vezes se der algo errado, é porque lá na frente ele quer te ensinar algo a respeito disso. Então nós devemos entender o projeto de Deus. Paulo disse, sei ter abundância e sei também padecer necessidade. Em todas as coisas estou instruído. Então seja o que for que você passa, pelo reino espiritual, pelo Espírito Santo, você deve estar instruído. Você deve estar instruído. A instrução deve vir do Senhor e você deve saber disso. Você deve estar conectado com tudo isso. Você deve reconhecer tudo isso no âmbito espiritual. Isso tem que estar claro para você. Para que você não venha dar murro em ponta de faca, filho. Para que tudo possa acontecer para você. Por isso, você não pode dar razões para o fracasso. Quando se é instruído, pode acontecer a coisa que for, mas você não dá motivo e nem razão para o fracasso. Você é simplesmente vitorioso em tudo, seja na pobreza, na riqueza, seja na abundância, seja no que for, você está sendo instruído. E se você está convicto disso, se você está convicto que o Espírito Santo, que Deus está nesse negócio, então você não tem que temer absolutamente nada. Agora, sabe por que você anda de cabisbaixo? Sabe por que você anda triste? Sabe por que você sempre diz as coisas não vai? Não sei se eu largo mão desse relacionamento, ou não sei se está acontecendo isso, ou está acontecendo aquilo. Diversas coisas estão acontecendo. E você não está a par de nada que está acontecendo. As coisas simplesmente estão acontecendo e você está levando isso, carregando isso, empurrando com a barriga. De qualquer forma, de qualquer jeito. Pois saiba que você tem um amigo e ele mora dentro de você. Você pode consultá-lo. Você pode adquirir respostas para tudo. Basta simplesmente você querer. Por isso que aquele povo plantava e colhia pouco demais. Queriam muito, recolhiam pouco. Punham o dinheiro como que se estivesse posto num saco furado.
Você quer que as coisas aconteçam para você? Você quer ter abundância? Você quer sobressair em tudo? Então, dê manutenção ao templo do Senhor, à morada do Espírito Santo, porque Ele é o teu professor e o teu guia. Aí é onde todos deveriam considerar realmente isso. Porque se todos considerassem isso, ia ser uma grande bênção. Já pensou se cada ser humano da Terra considerasse isso e tivesse realmente o reconhecimento e o conhecimento de tudo isso, da morada do Senhor e desse manutenção a isso, o mundo seria outro. O Brasil seria outro. Seria outro. Então, esta é a mensagem para hoje. Esta é a mensagem que estou transmitindo para você. É o que Deus me mostrou, é o que Ele passou para mim. Primeiro é o templo do Senhor. Primeiro é o seu coração. Primeiro é a sua comunhão com o Espírito de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar sua vida todos os dias, que aonde você tiver, esta casa aí é uma casa de oração. É uma casa de oração. Por isso que aonde você estiver, você está em constante oração. Oração não é só quando você vai praticar um monólogo religioso. Eu vou orar, vou ajoelhar, ou vou na igreja orar. Não. Oração, ela é contínua, ela não tem parada. Ela está sempre aí no seu coração, aonde quer que você esteja. Neste pensar, neste caminhar no Espírito. Assim que deve ser feito. Esta é realmente a verdadeira oração. Ela se dá na sua mente, se dá em seu coração, no seu interior, da maneira que você age e reage. Esta é a verdadeira oração. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Fico muito feliz se você se inscrever neste canal, para que eu possa compartilhar com você muitos e muitos mais vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém, Jesus? Graças a Deus.